Continuando então nossos estudos no livro de Atos, hoje nós começaremos o capítulo 4. E apesar do trecho ser um pouco longo, mas nós nos deteremos nele hoje, do versículo 1 ao versículo 22. Antes disso, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que as lições que aprenderemos aqui hoje, nós as coloquemos em prática, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Em Atos 3, nós vimos que o poder está somente no nome de Cristo, o único nome capaz de nos fazer viver de verdade, o único nome pelo qual realmente vale a pena viver. E agora, nos capítulos 4 e 5, nós temos como assunto principal como viver pelo nome de Cristo. Então, o assunto desses dois capítulos, o 4 e o 5, é esse: como viver pelo nome de Cristo. E hoje nós veremos o exemplo continuando com o exemplo de Pedro e João, nós veremos como enfrentar a oposição, enfrentando a oposição. Esse é o assunto que nós trataremos hoje. O capítulo 4, do versículo 1 ao 22, trata da prisão de Pedro e João. Nós vimos que Pedro e João, no capítulo 3, pela instrumentalidade deles, Deus curou um aleijado, que tinha, conforme nós veremos lá no final do estudo hoje, ele tinha 40 anos de idade. E esse coxo, ele não andava, obviamente, um paralítico, e ele era colocado ali na porta do templo para receber esmolas. E Pedro e João, então, ao entrar ali na oração da hora nona, às 3 horas da tarde, chegando no templo, operaram aquele milagre, pela graça e pelo poder no nome de Jesus. E isso lhes rendeu uma prisão. Eles foram levados, presos, e depois colocados diante do sinédrio, as autoridades religiosas ali do povo, e colocados diante do sinédrio para dar explicações do milagre que eles haviam feito. E Pedro e João então se postam de forma muito firme e muito convicta do que eles estavam fazendo. Eles se colocam contra aqueles que eram a autoridade ali do sinédrio, que estavam querendo calá-los, mas Pedro e João não permitiu que uma ordem humana atrapalhasse eles de cumprir uma ordem divina. Então é disso que se trata esse trecho hoje. Então vamos ver aqui alguns fatos sobre a oposição que enfrentaremos o tempo todo em nossa vida cristã, especialmente quando estivermos pregando o Evangelho. Nós vamos enfrentar oposição. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que esse texto aqui nos mostra, no versículo 1 ao versículo 4, é que a oposição surgirá quando agirmos em nome de Cristo. Enquanto você estiver pregando as suas ideias, estiver falando o que você pensa, a sua opinião, levantará um ou outro contra você, mas nada que vai tirar o seu sossego. Mas quando você levantar-se para pregar em nome de Jesus e pregar o nome de Jesus, pode ter certeza, você vai enfrentar severa oposição. Veja só o que diz o texto, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou lendo versículo por versículo. Primeiramente o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então,
Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, né? Os sacerdotes, eles eram os encarregados de conduzirem o culto a Deus e de oferecerem os sacrifícios durante o culto ali no templo, né? O capitão do templo era um sacerdote também, que cuidava da boa ordem do templo, né? Por isso que ele é chamado de capitão do templo, era o responsável ali pela manutenção do templo. Os saduceus, eles eram um grupo de sacerdotes, uma classe sacerdotal também, originários de um sumo sacerdote chamado Zadok. Você pode ver isso lá em Ezequiel 40, versículo 46, Ezequiel 44, 15 e 16 e 48, 11. Então Zadok deu origem a essa linhagem de sacerdotes conhecidos como os Zadoqueus ou Saduceus, né? Eles exerciam controle sobre os demais sacerdotes e por isso mesmo tinham muita autoridade política. Ao verem Pedro e João pregando, eles, diz o versículo 2, que eles ficaram ressentidos por ensinarem eles, né, Pedro e João, ensinarem o povo em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por que eles ficaram ressentidos? Porque os saduceus, eles criam somente no Pentateuco. Todos os outros livros bíblicos, depois de Deuteronômio, para eles não tem valor nenhum. Ou um valor secundário, quando muito, né? E por essa razão eles também não criam na pessoa do Messias prometido. Para eles tudo já estava na lei e fechado na lei, não tinha mais nada para acontecer além dos 5 livros do Pentateuco, né? Eles também não criam na ressurreição dos mortos, e nem nos anjos e nem na imortalidade da alma. Então essas 4 doutrinas os saduceus não criam, né? No Messias, na ressurreição dos mortos, na imortalidade da alma e nos anjos, né? Esses 4 elementos da fé cristã eles não criam, né? Ao verem Pedro e João ensinando que alguém, né, esse alguém, o Senhor Jesus, que havia morrido e ressuscitado aos mortos, eles ficaram ressentidos. Na palavra aí no grego, né, de aponomenoi, quer dizer literalmente indignados, furiosos, doídos. Eles ficaram profundamente ofendidos, né, de ver Pedro e João ensinando doutrinas que eles não concordavam, né? E por isso mesmo eles os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, né? Lá em Atos 3, 1, nós vimos que Pedro e João foram ao templo por volta das 3 horas da tarde. Os portões do templo, né, para a oração da hora nona, né, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Os portões do templo eles eram fechados às 16 horas, né, às 4 horas da tarde. Eles eram fechados logo após o sacrifício da tarde. Assim, quando Lucas afirma que já era tarde, nós podemos presumir aí que eles ficaram mais de 12 horas presos, pois eles só vieram a ser soltos no dia seguinte. Então eles passaram toda aquela noite na cadeia. Contudo, a soberana vontade de Deus continuava firme, e a Bíblia diz que muitos, porém, que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. Né? A referência que Lucas faz aí a homens é apenas os do sexo masculino, não é no sentido genérico, como é lá em Atos 5,14. Em Atos 5,14 fala-se de homens e mulheres, né? Então no sentido genérico. Aqui não, aqui é no sentido específico, os homens. Né? Mais de 5.000 homens, né? Quase 5.000 homens foram convertidos em decorrência dessa pregação que foi feita ali. Né? Simon Kistemaker, ele faz a seguinte observação, né? Antes da perseguição e morte de Estevão, nós veremos lá no capítulo 5 e 6, 5 não, né? Capítulo 6, nós veremos a partir do capítulo 6 a participação de Estevão na história da igreja. Mas antes da morte de Estevão, habitavam cerca de 20.000 pessoas na cidade de Jerusalém. Se a cifra aqui de 5.000, aqui então engloba tanto os homens quanto as mulheres, em poucos dias,
a igreja constituía-se de 1/4 da população da cidade de Jerusalém. Né? Mais de 1/4 até um pouco, né? Porque aqui é 5.000 homens. Né? Ainda tem as mulheres ainda. Então, quase a metade, talvez, da cidade era convertida a Cristo Jesus. Somente Deus poderia fazer um crescimento tão espantoso como este aqui. Né? Somente Deus pode fazer a igreja crescer. Em Atos dos Apóstolos nós veremos isso o tempo todo. É Deus quem faz a igreja crescer. Né? Então a aplicação para nós é do versículo 1 ao versículo 4. Quando você se levantar para falar de Jesus, tanto poderá haver oposição dos pecadores, quanto corações preparados por Deus para receberem a palavra. Tão somente não se desanime diante da oposição. Afinal, ninguém se opõe a alguém que está inerte e improdutivo. Então, quando você estiver pregando o Evangelho, saiba disso. Essas duas reações acontecerão. Pessoas crerão na palavra, outras pessoas se oporão a você. Serão oposição contra a você, enfrentarão você ou desprezarão o que você estará pregando. Não desanime. Puxa vida, mas eu estava pregando e só uma pessoa se converteu, ou não houve conversão nenhuma. Regozije-se. Se você pregou o verdadeiro evangelho, regozije-se. Deus fez a vontade dele ali, mediante a sua pregação. Deus não nos chamou para converter corações. Ele nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Mas nós só podemos fazer um discípulo de Cristo se essa pessoa for convertida a Cristo. E conversão não é o nosso papel. Conversão é o papel do Espírito Santo. Outro fato importante sobre a oposição que enfrentamos ao pregar o Evangelho é a oposição tem de ser enfrentada com a autoridade do Espírito Santo. Versos 5 a 13 diz assim a palavra. Eu vou lendo aos poucos para não ficar repetitivo. Eu vou lendo aos poucos aí à medida que eu estiver expondo. Né? Lá em Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus prometeu aos discípulos o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Veja bem, isso aqui não é uma promessa para nós hoje. Isso aqui foi uma promessa para os discípulos que viriam a ser apóstolos e que haveriam de ser levados diante das autoridades, dos adversários, como aconteceu aqui com Pedro e João. E o Senhor Jesus disse que era para eles não se preocuparem, porque o Espírito Santo haveria de enchê-los de coragem e poria na boca deles as palavras que eles deveriam responder. Ah, mas isso não vale para nós hoje? Sim, também o mesmo Espírito Santo é o mesmo que nos enche de coragem e de sabedoria para pregar o Evangelho. Agora preste atenção, o Espírito Santo não vai santificar a sua preguiça. Se você não gasta tempo estudando a palavra de Deus, se você não gasta tempo se preparando para pregar o Evangelho, e aí então você dá uns 5 minutos na sua cabeça, eu vou pregar o Evangelho, e sai pregando o Evangelho, sem preparação, sem estudo da palavra, sem conhecer a palavra de Deus, e isso é provocação, você está provocando o Espírito Santo de Deus. Especialmente nós não estamos vivendo uma perseguição como a que esses irmãos viveram. Nós temos tempo para estudar a palavra de Deus. Nós temos recursos para estudar a palavra de Deus. O que não falta para nós hoje é recurso. Ah, pastor, mas é que na hora de pregar eu não sei o que dizer. Se não sabe o que dizer,
ou você não estudou, não conheceu a palavra para poder pregar? Porque se você medita na palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, pode ter certeza, o Espírito Santo vai lembrar você do que você tem que dizer para pregar. Mas veja, voltando para Lucas 12, 11 e 12, nós vemos essa promessa de Jesus se cumprindo aqui, né? Diz o versículo 5 e 6, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O sinédrio não poderia se reunir depois do horário do sacrifício. O último sacrifício, o sacrifício da tarde, às 16 horas, era o último sacrifício. A partir desse sacrifício, o sinédrio não podia mais se reunir naquele dia. Tinha que esperar o dia seguinte. E aí nós lembramos que Jesus foi julgado pelo sinédrio de madrugada. O julgamento de Jesus do começo ao fim foi uma farsa. Do começo ao fim foi leis atrás de leis sendo quebradas. Eles fizeram ali uma farsa, fizeram um teatro e condenaram o Senhor Jesus. O sumo sacerdote Anás era um homem perverso, um homem inescrupuloso e ávido pelo poder. Era um saduceu e mesmo tendo sido deposto pelo governador romano Valério, Anás permaneceu no poder mesmo quando seu genro Caifás e um neto foram sumos sacerdotes sucessivamente. Quando era assim, quando um assumia o sumo sacerdócio, se tornava sumo sacerdote, o outro voltava a ser um sacerdote apenas. Mas Anás, manipulando o seu genro Caifás e o seu neto, na sequência, você vê que Anás fez do sacerdócio um negócio de família. Fez um negócio de família. Eu conheço muitos pastores que têm filhos também pastores, e são homens de Deus, servos de Deus. Mas nós vemos em muitas igrejas hoje, o sujeito funda uma igreja, se torna o dono da igreja, e aí depois ele mesmo ordena ao filho dele, e o filho dele vem na sequência e fica com a igreja, e se torna um negócio de família. Uma coisa vergonhosa. Uma coisa vergonhosa. Mas cada um vai responder diante de Deus por isso. Anás era esse tipo de homem. O sinédrio era composto de 72 homens e era presidido pelo sumo sacerdote sob a influência dos saduceus. Eram os saduceus que diziam quem que seria o sumo sacerdote. Eles tinham uma influência terrível. Então esses homens trouxeram a Pedro e a João e, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Versículo 7. Então o sinédrio não era como assim a nossa igreja, em bancos desse jeito, mas o sinédrio, os sacerdotes eles se assentavam em formato de meia-lua, de forma que eles ficavam um de frente para o outro, um via o outro, um olhava para o outro. E nesse semicírculo, eles vieram e colocaram Pedro e João e o ex-aleijado, agora não era mais aleijado, ele estava curado, o ex-mendigo, colocaram os três ali de frente para eles. E então perguntaram para Pedro e para João, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês curaram esse rapaz? A astúcia desses homens é notória quando eles perguntam: com que poder ou em nome de quem Pedro e João curaram aquele homem? Se eles tivessem perguntado por que eles estavam ensinando sobre a ressurreição, com certeza despertaria os ânimos dos fariseus, os quais criam na ressurreição, ao passo que os saduceus não.
Então você vê como que é a astúcia do ser humano, né? A malandragem deles. Se eles perguntassem, né? Por que vocês estão pregando em nome de Jesus que ressuscita mortos? E aí ia dar problema com os fariseus. Aí isso causaria terrível discórdia entre eles, né? Na resposta de Pedro e João nós vemos como é que devemos enfrentar a oposição, né? Eles respondem para os seus algozes ali, versículo 8 a 9, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Agora veja bem, a astúcia humana nada é perante a sabedoria e a autoridade que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus. A resposta de Pedro trouxe uma reviravolta ali no caso, que estava sendo conduzido como se fosse um crime. Os saduceus estavam ali julgando Pedro e João como se eles tivessem praticado um crime. Mas Pedro, com sabedoria dada pelo Espírito Santo, na sua resposta, então trouxe essa reviravolta. Pedro mostrou-lhes que aqui foi um ato de misericórdia para com aquele mendigo e não um crime contra a religião de quem quer que fosse. E em seguida ele atacou com todas as letras os saduceus, reafirmando duas doutrinas nas quais eles não criam. Ele falou que Jesus Cristo, né, falou da doutrina do Messias, né, ao chamar Jesus Cristo de Cristo e Nazareno. A palavra Christos no grego significa ungido, que no hebraico é Machia ou Messias. E é Jesus ou Messias, né? Jesus o Cristo, né? Então ele deixou bem claro que ele era o Cristo Nazareno, e era em nome dele que eles estavam realizaram aquele milagre, né? E estavam mostrando que Jesus é o Messias prometido. E a outra doutrina que Pedro apresentou foi a doutrina da ressurreição, ao dizer que Deus ressuscitara a Jesus dentre os mortos. Então, a sabedoria de Pedro aqui, né? Já que eles estavam tentando fazer parecer um crime, Pedro então dá essa resposta com sabedoria e mexe em dois pontos nevrálgicos aqui, e nós vamos ver o que aconteceu agora, né? Então continuou: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 11 e 12, né? Depois de acusá-los de terem crucificado a Cristo, Pedro mostrou-lhes o porquê cometeram tamanho pecado. Eles crucificaram a Jesus por tê-lo rejeitado. Então Pedro aplica aos sacerdotes, às autoridades do povo, ele aplica a eles esse texto do Antigo Testamento e que vai aparecer novamente lá na primeira carta de Pedro, lá no capítulo, em 1 Pedro 2, 4 e 5, né? Chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro olha para aqueles sacerdotes e diz: vocês rejeitaram, vocês,
os construtores, ou seja, aqueles que deveriam edificar a nação, que deveriam conduzir a nação na presença de Deus e edificar a nação na presença de Deus, baseados na pedra angular que é Jesus Cristo. Não, vocês simplesmente deram as costas para Ele e rejeitaram a pedra angular, né? Há muita discussão sobre o que viria a ser essa pedra, como era essa pedra angular. Os católicos fazendo um malabarismo ali com o significado das palavras, eles dizem que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está construída. E a pedra de base é uma coisa, e a pedra angular é outra. Então, quando Jesus fala que Pedro é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, os católicos falam assim, veja só, Pedro é a pedra que está na base. Jesus é a pedra angular. O que era a pedra angular? Você já deve ter visto algum portal feito com pedras, né? E aí ele vai fechando. Quando ele chega aqui em cima, essa pedra não pode ser quadrada ou retangular. Essa pedra tem que ser em forma de cunha. E é essa pedra que trava toda a estrutura, né? Se você tirar essa pedra, a estrutura se fecha, desmonta tudo. É verdade, o nome dessa pedra é pedra angular. Mas tanto a figura dessa pedra em cima, no topo do portal, como a pedra que vai na base da construção, sobre a qual toda a construção está edificada, são aplicadas ao Senhor Jesus. Tanto é que Pedro, nesse texto mesmo aqui, se Pedro fosse a pedra, como os católicos querem que ele seja, Pedro teria entendido assim, e teria dito aqui, irmãos, eu sou a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e porque Jesus Cristo, a pedra angular, assim o disse. Não, Pedro não falou assim, pelo contrário, ele disse que a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja, sobre a qual todos estão edificados como pedras que vivem, nós somos edificados, casa espiritual, ele aplica isso ao Senhor Jesus. Então não tem nem o que discutir, né? Pedro não é a base da nossa igreja, a base, o fundamento da igreja é Cristo. É claro que em Efésios 2:20 fala que a nossa doutrina, ela está embasada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e profetas, mas eles estão sustentados pelo fundamento que é Jesus Cristo, né? Bem, aqueles que deveriam edificar o povo de Deus foram os que rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram aquele que é o único que pode salvar o pecador, como fica claro no versículo 12, aqui de Atos 4. Quando Pedro disse, né, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Cristo. O que ele está dizendo aqui é que não há outro meio pelo qual devemos ser salvos a não ser por Jesus. Só Jesus é o meio de um homem ser salvo. Não é o homem que pode se salvar, mas sim somente por meio de Cristo que o pecador deve se salvar. Não tem outra forma de nos salvar além de Jesus Cristo. Não há em nossas mãos a salvação, mas sim nas mãos de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, o único nome que tem todo o poder. E aí o versículo 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Cristo. Este verso é maravilhosamente lindo. Eles sabiam que Pedro e João, a origem deles
era uma origem humilde, eles eram pescadores iletrados e incultos. Por iletrados, Lucas quis mostrar que eles nunca estiveram com um rabino, embora Jesus Cristo fosse o mestre, né? Mas os saduceus aqui não reconheciam Jesus Cristo nem como o Messias, como é que eles iriam reconhecê-lo como mestre, né? Então, por isso que eles ficaram admirados. Esses homens aí nunca estiveram com um rabino. Se fossem nossos dias, esses homens nunca estiveram numa escola. Homens iletrados, né? Analfabetos e incultos. E por incultos, Lucas ressalta que eles eram homens simples e comuns. Mas como podiam falar com tanta intrepidez? De onde vinha tanta intrepidez para esses homens incultos e iletrados? Como tinham tanta influência nas palavras, ou tanta fluência nas palavras, né? É porque, como as próprias autoridades reconheceram, eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Aquele que é cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, enfrenta a oposição com intrepidez, isto é, sem medo e confiante no nome e poder de Jesus Cristo. 2. Deixa em evidência em sua vida a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois sabe que não há outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, porque Jesus é a pedra angular que sustenta o edifício de Deus, a igreja. Aí fica uma pergunta para você, para nós, né? Você deixa evidente em sua vida que você tem estado com Jesus? As pessoas reconhecem em você alguém que está com Jesus, tem estado com Jesus? E a terceira e última verdade que nós destacamos aqui sobre a oposição é que a oposição tentará nos intimidar, mas devemos temer somente a Deus. Versos 14 a 22, né? Contra fatos não há argumentos, mas pode haver descrença. Eles estavam ali diante da verdade, mas não a admitiam, né? Diante da verdade temos apenas duas ações: crermos ou não crermos. Versos 14 a 16 dizem assim: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Como? Aquele homem durante 40 anos era um aleijado que era posto à porta do templo, nem ele mesmo conseguia ir por conta própria. A vida toda esse homem ficou ali, todo mundo sabia que ele era um aleijado, e agora aquele homem estava ali andando normalmente. E quem viu o momento da cura, viu aquele homem até saltando. Não é? E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Eles estavam ali, né? E aí? O que a gente vai fazer agora? Tem como negar que esse rapaz foi curado? Não tem como. O que a gente vai fazer? Eu chamo a sua atenção aqui para o fato de que, como vimos lá em Atos 3,16, a fé é um dom de Deus. E se não for o próprio Senhor Jesus colocando a fé no coração do pecador, nem mesmo um milagre é capaz de fazer a pessoa crer. Observe o que estes homens disseram. Eles estavam diante de um milagre ao qual não tinham nada em contrário a dizer, não podiam negar. Antes, declararam com todas as letras que fora realizado um sinal notório perante todos ali, ao qual eles mesmos disseram:
não podemos negar. A solução que encontraram foi ameaçá-los para ver se ficariam calados. No verso 17 diz assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Diante de um milagre irrefutável e inquestionável, os sacerdotes não creram em Jesus. Isso porque a conversão é resultado da fé no coração da pessoa, fé que o próprio Senhor Jesus coloca, e não por causa de um milagre. É fato que se Deus quiser usar um milagre para converter um coração, Ele pode, Ele usa. Se Deus quiser usar um milagre para abrir os olhos de uma pessoa, Ele pode. Porém, quando Ele não quer converter um coração, nem mesmo o mais impressionante milagre poderá convertê-lo. A conversão depende tão somente da fé que Jesus coloca no coração do pecador, a qual não precisa de milagres. Eu creio que a maioria de nós aqui, se não todos, a nossa conversão, nós não precisamos ter visto um milagre acontecer para crer em Jesus. Nós fomos docemente chamados por Cristo, mediante a pregação da palavra, e nele cremos. Mas isso é obra de Deus. É obra do Senhor Deus. É fato que se Deus quiser usar um milagre, Ele vai. Porém, se Ele não quiser, nem mesmo um milagre irá convencer o pecador. Para os que não receberam essa fé, nem mesmo o mais notório milagre é suficiente para crer em Jesus. A aplicação do versículo 14 ao versículo 17. Para crer em Jesus, você precisa somente de Jesus. Se Ele não abrir seu coração colocando fé, nem mesmo um milagre será capaz de levá-lo a crer em Jesus. Se Ele quiser usar um milagre, Ele vai. Senão, você pode presenciar um milagre e não converter-se a Cristo. Porque a salvação, a conversão é obra de Deus, é obra do Espírito Santo no coração do pecador. Versículo 18 e 19. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Numa tentativa de fazer aquele tribunal ter alguma legalidade, os membros do Sinédrio ordenaram que os três fossem trazidos perante eles e deram uma ordem de que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. É curioso que eles não impediram os apóstolos de fazerem milagres em nome de Jesus. Talvez porque a ordem que deram aqui abrangesse também o mendigo, o qual poderia muito bem falar das coisas que Jesus lhe fez. Mas Pedro e João puseram por terra o veredito do Sinédrio, quando contrastaram a ordem que lhes foi dada de ficarem calados com a ordem de Deus que lhes comissionou e ordenou a pregarem o Evangelho. E Pedro diz, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Paulo vai dizer algo muito parecido, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não posso me calar diante do que eu ouvi e vi. Obviamente aqui Pedro, quando fala das coisas que eles viram e ouviram, está falando aqui de toda a vida deles, ali, os 3 anos que eles passaram com o Senhor Jesus, todo o ensinamento que eles receberam do Senhor Jesus e todos os milagres que eles viram o Senhor Jesus fazer. Assim, estes homens nos mostram que o único temor que deve estar presente em nosso coração é o temor a Deus.
É o medo de fazermos a sua soberana vontade, de não fazermos a sua soberana vontade, pois ele é o único que nos importa obedecer. O único temor que deveria haver em nosso coração é o temor de desobedecer a Deus. Eu não posso desobedecer a Deus. Em seu coração está o temor a Deus? Para você é mais importante o que Deus diz ou o que as pessoas dizem? Para você, a vontade de Deus está acima da sua própria vontade? Como disse John Piper, o único temor que deve estar em nosso coração é a Deus, o temor a Deus, pois este é o único temor capaz de expulsar todos os outros temores do nosso coração. Quem teme a Deus não teme os homens, não teme a oposição. Quem teme a Deus não teme a morte. Quem teme a Deus tem intrepidez. A intrepidez com a qual eles falaram ali de Jesus estava baseada no temor que eles tinham para com Deus. Depois, diz o verso 21 e 22, depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Num gesto de autoritarismo arrogante, os membros do Sinédrio fizeram ainda mais ameaças aos três. Mas exatamente ao contrário de Pedro e João, que se preocupavam em somente temer a Deus, os membros do Sinédrio temiam ao povo. E justamente por ter medo do povo, afinal de contas havia uma multidão ali, crendo, eles não podiam negar que aquele homem foi curado, aquele homem de 40 anos fora curado, ninguém podia negar isso. Então, eles temiam que o povo se levantasse contra eles. Por isso mesmo eles pediram aos apóstolos, despediram os apóstolos com ameaças vazias e sem nenhuma punição de fato. O pecado cega o homem. Os membros do Sinédrio estavam cegos e não podiam ver por causa de sua arrogância que Jesus Cristo, o Nazareno, é o Messias, e pelo poder dele é que os apóstolos fizeram tal cura milagrosa num homem que em seus mais de 40 anos nunca tinha dado um passo sequer por ser aleijado. Os inimigos sempre tentaram calar, sempre tentarão, não é tentaram, não é? Sempre tentarão, aí era para ser no plural, no futuro. Sempre tentarão calar você, sempre farão ameaças vazias e, às vezes, até ameaças reais que poderão trazer-lhe grandes sofrimentos. Contudo, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Se você se calar diante das ameaças, obedecerá aos homens. Mas se intrepidamente, pela autoridade do Espírito Santo, você continuar pregando e ensinando em nome de Jesus, então estará mostrando que você, de fato, teme a Deus somente. O que Deus quer que nós façamos? De tudo que nós ouvimos aqui, guarde essas duas lições no seu coração. Guarde tudo que nós falamos, mas resuma tudo nessas duas lições. Primeiro, que mostremos que vivemos pelo nome de Cristo e por isso, em primeiro lugar, tememos somente a Deus, pois este é o único que realmente merece ser temido. 2, nunca deixemos de falar de Jesus, nem mesmo sob as ameaças dos inimigos. Os inimigos não podem calar a igreja. A única pessoa que pode calar você ou fazer você não falar de Cristo é você mesmo. Mas se você temer a Deus acima de tudo,
e confiar no Espírito Santo de Deus e buscar o poder do Espírito Santo de Deus, você jamais deixará de falar de Jesus, mesmo que você esteja debaixo de severas ameaças. Concluindo, irmãos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mesmo sob ameaça e oposição. Se você não tem visto e ouvido de Cristo, então deixar de falar de Cristo vai ser fácil para você. Mas se você tem visto maravilhas que Cristo tem feito na sua vida e na vida da igreja, na vida dos filhos de Deus, se você tem ouvido as preciosidades, os tesouros preciosos da palavra de Deus, então você não pode se calar diante das ameaças. Que sejam essas ameaças terríveis, venham de quem vier. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Que Deus assim nos abençoe. Amém.